Isso mesmo. Então, com este vigor, vamos terminar o nosso ensaio. Mais uma vez e terminamos. Pode ser? Aleluia. 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 É isso mesmo. Muito obrigado e que seja uma boa celebração para todos. Sede a rocha do meu refúgio, a fortaleza da minha salvação. Sede a rocha do meu refúgio, a fortaleza da minha salvação. Sede a rocha do meu refúgio, a fortaleza da minha salvação. Sede a rocha do meu refúgio, a fortaleza da minha salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, peregrinos, sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Queremos saudar também aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Estamos nos dias, à vésperas, de celebrarmos os santos pastorinhos, peçamos a intercessão deles por cada um de nós, pelas nossas famílias. Roguemos a misericórdia do Senhor para melhor celebrarmos esta Santa Eucaristia. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura do livro do Gênesis. Passados 40 dias de dilúvio, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou o corvo, que ia e vinha, esperando que as águas secassem sobre a terra. Depois, Noé soltou a pomba para ver se as águas tinham secado sobre a face da terra. Mas, como não encontrou lugar onde poisar a planta dos pés, a pomba regressou à arca para junto de Noé, pois a água ainda cobria toda a face da terra. Ele estendeu a mão, apanhou-a e guardou-a consigo na arca. Noé esperou ainda mais 7 dias e soltou novamente a pomba da arca. A pomba voltou para ele ao entardecer e trazia no bico um rebento novo de oliveira. Então Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a face da terra. Esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas secaram sobre a terra. Noé tirou a cobertura da arca e viu que a face da terra estava seca. Noé construiu um altar ao Senhor, tomou animais puros e aves puras e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou aquele agradável perfume e disse para consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Realmente, os projetos do seu coração são maus desde a juventude, mas nunca mais destruirei todos os seres vivos como agora fiz. Enquanto durar a terra, nunca mais hão de faltar sementeiras e colheitas, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Palavra do Senhor. Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu, e levarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor.
Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro dos teus muros, Jerusalém. Oferecer, sacrifício de louvor. Oferecer, Senhor. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ilumina os olhos do nosso coração, para sabermos a que esperança fomos chamados. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, suplicando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da localidade. Depois, deitou-lhe a saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" Ele abriu os olhos e disse: "Vejo as pessoas, que parecem árvores a andar." Em seguida, Jesus impôs-lhe novamente as mãos sobre os olhos e ele começou a ver bem. Ficou restabelecido e via tudo claramente. Então, Jesus mandou para casa e disse: "Não entres sequer na poação." Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor que vem sempre iluminar a nossa consciência, o nosso coração, para que possamos sempre andar no caminho da verdade e da felicidade. Acabamos de escutar um pequeno evangelho que quer nos ensinar, para além daquilo que são os gestos de Jesus, trouxeram-lhe um cego, para que Jesus os tocasse e curasse. Jesus, primeiro deitou saliva nos seus olhos e perguntou se ele estava a enxergar. E ele disse que estava a enxergar como vultos, vendo os homens como se fossem árvores. Depois, Jesus outra vez lhe impôs as mãos e ele veio a enxergar nitidamente. O primeiro ponto desse evangelho que eu gostaria de refletir é justamente esta ação dessas pessoas. Seus discípulos chegaram a Betsaida, então trouxeram-lhe um cego. Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da localidade, para fora da vila ou da cidade por onde Jesus passava, que é Betsaida. Nesse primeiro ponto, nós podemos perceber que Jesus, ao tomar pela mão este cego, tira de um meio, de um centro confuso. Sabemos que as cidades costumam ser barulhentas. As cidades costumam confundir, muitas vezes, a cabeça das pessoas, influenciar as ideias, etc. No entanto, também sabemos que muitos dos nossos jovens, e qualquer que seja a pessoa, que saem das suas terras e vão para as cidades, acabam por perder, de certa forma, um pouco da sua identidade, misturando-se na outra. E nós sabemos também que é um grande desafio para a fé. Quantas vezes talvez já escutemos de alguém, uma mãe, um pai, dizer que depois que seus filhos saíram da sua casa e foram estudar, deixaram de ir à missa, deixaram de participar da vida da igreja, e inclusive muitos se afastam até mesmo da oração. Então esse é o primeiro ponto que queria refletir, porque Jesus tira para fora desta localidade este homem, longe do barulho, longe da confusão, longe de tudo aquilo que possa atrapalhar seu caminho de fé com Ele. Então Jesus agora tem esse encontro com este homem que tem dificuldade ou não enxerga mesmo nada. Primeiro Jesus realiza a primeira ação, que não ainda conseguiu enxergar bem, e depois é que vai curá-lo na segunda vez. Alguém pode perguntar, por que Jesus não curou logo da primeira vez, como já fez de outras vezes, em outras passagens, que apenas com uma palavra Jesus curava e libertava? Porque, de certa maneira, podemos perceber que o texto pode estar a falar para nós sobre a fé. A fé é muito importante para a nossa vida de crentes. Então, quando nós estamos mergulhados no meio das confusões da vida, como falei há pouco, quando estamos muitas vezes perturbados, desorientados e até mesmo longe da prática da fé, Jesus toma-nos pela mão para fora. E assim entramos outra vez, ou pela primeira vez, num processo de um caminho de conversão. Digo porque a fé é um processo na nossa vida. Nós não nascemos sabendo das coisas, né? E nós temos a fé transmitida de muito longe, que chegaram aos nossos pais e avós, e assim experimentamos a vida da fé. Isso é importante, porque Jesus, a primeira vez
que vai agora tentar curar este homem, mas não vai da primeira vez. Vemos que o homem cego diz que enxerga confuso, ver os homens como se fossem árvores. Nesse processo da fé, na nossa caminhada da vida também, muitas vezes no percurso que fazemos, não conseguimos enxergar as coisas como deveria ser logo no princípio. Vamos, no processo da vida, alimentando a nossa fé, a nossa vida de oração. Por isso, muitos, na sua fragilidade da fé, ainda não completa ver as coisas muitas vezes embaralhadas. Não conseguem perceber a vontade de Deus nas pessoas, nem naquilo que está à sua volta. É assim que acontece com esse primeiro ponto que quero compartilhar convosco. O segundo, ainda dentro deste processo, é que depois que Jesus cura o homem cego, Jesus diz: não entres sequer na povoação. Não voltes para onde você veio, porque você pode dar um passo atrás na sua fé, na sua experiência que tem comigo. Não quer dizer que está falando de cidade para cidade, de lugares, mas está falando em retrocesso do caminho da fé, quando nós voltamos para a mesma vida que tínhamos antes de encontrarmos com Jesus. A vida da mentira, do egoísmo, do ódio, da vingança, etc. O outro ponto importante para podermos refletir dentro desse caminho da fé. Jesus quer realmente que nós procuremos enxergar de acordo com a sua vontade, olhar para além das confusões da vida, permitir que esse encontro com o Senhor vá progredindo na nossa vida cotidianamente, no cotidiano, para que a nossa vida seja transformada. Nós vimos na primeira leitura que parece que Deus aqui tem sentimentos. Em Jesus tem sentimentos, Jesus era homem também, não é? Mas aqui nós ouvimos que depois da experiência do dilúvio, em que Deus encontrou em Noé um homem justo, o único capaz de poder salvar a nossa espécie, está na arca e agora está na esperança dessas águas baixarem, para que assim possa reafirmar o seu pé, a sua perna, a sua vida na vida comum da terra. Então, entre essa experiência do envio do corvo, depois a pomba, que vai e que vem, trazendo o sinal de vida no seu bico. O broto da oliveira representa um sinal de esperança, um sinal de vida. Em Jesus sempre vamos encontrar um sinal de vida e esperança, porque mesmo diante das nossas cegueiras espirituais, o Senhor se faz presente. Já estamos a falar, cegueira espiritual, quando nós apenas pensamos e questionamos a Deus o porquê das coisas, o porquê comigo, o porquê com a pessoa que nós conhecemos, porque Deus permite certas coisas acontecerem, enfim, Deus está presente, mas nós não conseguimos enxergar por causa da nossa cegueira espiritual, que precisa realmente ser alimentada a cada dia na fé e no encontro com Jesus. A esperança que agora o próprio Noé vai ter de poder voltar a pisar na terra é a esperança de vermos sempre um Deus que nos ama e que agora diz: nunca mais hei de castigar os homens por causa da fraqueza dos seus corações. Isso é importante. Aqui, uma nova aliança Deus faz com a humanidade. Deus promete. Se as coisas ruins, as catástrofes acontecem, são coisas da natureza, são respostas da vida. E é importante
que nós sim possamos reconhecer que a graça de Deus está no meio de tudo. E por isso a confiança nele é importante para nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, na celebração ainda desse novenário Santos Francisco e Jacinta Amado, roguemos a eles o dom da perseverança na fé, o dom de sempre querer ir ao encontro do Senhor, a graça de poder enxergar como Ele quer, não como nós queremos, a graça de um coração contrito e humilde, assim como foi o coração dos pequeninos Francisco e Jacinta Amado. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Temos um casal que celebra as suas bodas. Demos graças a Deus por essas bodas de ouro, que aqui vieram agradecer a Nossa Senhora, né, obviamente ao Senhor, para poder também renovar o vosso sim diante do Senhor. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo dissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Também nós podemos fazer a nossa prece por este casal, por a sua família. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progredam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Eu desejo os parabéns, que Nossa Senhora as proteja sempre. O santuário vai oferecer um texto, só que esqueceram agora, depois a pai entrega para vocês, tá bem? Deus abençoe, perseverança. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos, assim como a cura do cego foi lenta e progressiva, assim é o caminhar da fé, testemunho do Evangelho. Peçamos ao Pai essa graça tão preciosa, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo Santo Padre Francisco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos que apacentam as suas igrejas, pelos párocos
que os representam nas paróquias e pelos fiéis que progressivamente crescem na fé. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que governam as nações em tempos difíceis. Pelos que lutam sem violência pela liberdade. E pelos que se dão sem esperar aplausos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cegos de nascença e por todos os cegos, pelas instituições de solidariedade que os acolhem e pelos que trabalham em favor deles. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas vítimas das grandes inundações, pelos que perdem a vida para salvar alguém e pelos que se esforçam por minorar os sofrimentos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que entre nós amam a paz e a constroem, pelos que oferecem sacrifícios a Deus como Noé, e pelos que creem nas promessas do Senhor. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, escutai as súplicas e os anseios que vos dirigimos com fé e com esperança. Por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para que o meio do vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que esses dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre a vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos e bênçãos
nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrei-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, santos Francisco e Jacinta, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar-vos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
nossos pais nos contaram os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele realizou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Deu suas ordens às nuvens do alto e abriu as portas do céu. Para alimento fez chover o maná, deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes, mandou-lhes comida com abundância e introduziu-os na sua terra santa, na montanha que a sua direita conquistou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Nós ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele realizou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, fazei que busquemos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida, por Cristo nosso Senhor. Vamos agora fazer a nossa oração de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestra do anúncio da boa nova do Filho. Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor, no Teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz das Tuas mãos nos vem. Darei glória ao Senhor pelo século dos séculos. Amém. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Faço agora a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Ai, noblesse religios objetos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu desejo a todos vós um bom retorno para as vossas casas, sempre com a bênção de Deus e de Nossa Senhora. Mais uma vez saudar aqueles que também rezam conosco, através dos meios de comunicação social. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra. Os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, céu eterno de infinita vida.
mim.